Olá pessoal, tudo bom? Sou o Thiago, sou estudante do ensino médio, segundo ano, do Colégio Estadual Luiz Augusto Moraes Rego. Estou aqui para apresentar um trabalho sobre a Revolução Industrial. Falar um pouco como que ela ocorreu, quem se favoreceu, quem não se favoreceu, suas consequências, falar um pouco sobre ela. Revolução Gloriosa. Um dos principais fatores da Revolução Industrial ter acontecido foi por conta da Revolução Gloriosa. A mudança do sistema político inglês que teve com essa revolução que foi o fator crucial para acontecer a Revolução Industrial. Essa mudança ela fez com que o rei perdesse parte de seu poder. Então surgisse a monarquia parlamentar constitucional. A monarquia parlamentar constitucional ela era formada por grande parte de burgueses, mas que a maioria deles eram todos burgueses. Logicamente, eles mexeram em diversos palitinhos para eles conseguirem se enriquecer ainda mais. Eles eram bastante corruptos. Então, ficou num cenário em que a burguesia, que já era rica, se tornou mais rica ainda, e o monarca, que no caso seria o rei, eram eles agora. E então se criou um cenário muito favorável para os burgueses. E com isso se deu o início da Revolução Industrial. A Inglaterra ela já tinha grandes riquezas que elas conquistaram a partir dos anos, dos séculos. E com os burgueses no parlamento fazendo o que eles queriam, tornou a burguesia a mais rica do mundo. E com tantas riquezas, eles começaram a investir pesado em pesquisas de máquinas. Então, surgiu as primeiras máquinas, como exemplo a máquina a vapor. A máquina a vapor, ela era uma máquina, né? Ela era uma máquina que fazia muito mais do que vários artesãos. Por exemplo, um artesão fazia em média 50 peças de roupa, não sei, em determinado período. Uma máquina fazia o triplo, quadruplo disso daí. Então se tornou bem mais viável usar as máquinas a vapor. Mas para usar essas máquinas, eles precisavam de mais mão de obra. Não era mão de obra qualificada, eles precisavam somente de mão de obra. E também eles precisavam de matéria-prima para as indústrias têxtil. Para eles conseguirem fazer as roupas dele, essas coisas, que era uma coisa que se vendia muito na época. Que era uma principal renda. Então o que eles fizeram foram expulsar os camponeses das suas terras e tirar os camponeses lá e colocar pastoreio de ovelhas. Deixar ovelhas para pastar lá. Que era lã, né? Ela tinha lã, elas tinham a matéria-prima para fazer roupas. Matando 2 coelhos com uma cajada, né? Foi aí que chegamos a um outro cenário. Os camponeses estavam desesperados por trabalho, né? Eles foram expulsos das suas terras e eles tinham que ir para a cidade para procurar emprego. Precisava de emprego. Precisavam do dinheiro. Enquanto os burgueses estavam de boa, eles conseguiram as máquinas lá e tinham a mão de obra, que no caso eram os camponeses. E a matéria-prima, também esse problema foi resolvido. Eles estavam precisando um pouco mais de matéria-prima, mas com as ovelhas pastando lá e os camponeses aqui para trabalhar, estava tudo perfeito. Nesse cenário ideal para os burgueses, que já estava muito ideal, ficou mais ainda, né? Eles se enriqueceram mais ainda e os operários estavam aceitando qualquer coisa, qualquer condição de trabalho, estavam em busca do mínimo do dinheiro para se sustentar. As condições de trabalho deles eram muito ruins, muito precárias. E não tinha nenhum tipo de segurança ou direito para eles. Então, se eles ficassem doentes ou tivessem um dedo cortado fora, faltasse por conta do trabalho por algum motivo, eles eram demitidos na hora. E agora uma parte muito importante.
como os camponeses tinham saído do seu território, foram em busca da cidade para arranjar emprego, e os empregos que eles pegaram nas indústrias não tinha segurança nenhuma, não tinha direito nenhum para eles, tinha péssimas condições de trabalho. Com isso, foi criando os sindicatos. E no caso é o ludismo e também o cartismo. O ludismo ele foi um movimento agressivo que os trabalhadores fizeram, eles se revoltaram e basicamente esse movimento foi um movimento em que eles destruíram as máquinas. Eles foram lá, pegaram um pedaço de pau e destruíram as máquinas. Foi literalmente isso. Eles estavam insinuando que as máquinas estavam roubando seus empregos, estavam fazendo com que eles tivessem tudo aquilo, que tirou o salário deles, bom, basicamente isso. Obviamente, o governo, não deixou com que isso acontecesse e reprimiu fortemente esse movimento e puniu até a morte. Já o cartismo, diferente do ludismo, que foi totalmente agressivo, o cartismo ele foi mais passivo. Foram os trabalhadores que tentaram conseguir seus direitos através da política. Eles fizeram greves também, fizeram mobilizações, e foi o único que realmente conseguiu ganhar alguns direitos. Eles conseguiram conquistar alguns direitos para eles. Enquanto o ludismo foi somente reprimido E agora, mais para o final do vídeo, deixei reservado para falar sobre o resultado que deu para os burgueses, sobre algumas coisas que aconteceram que eu não citei. Por exemplo, a matéria-prima acumulada de carvão e petróleo foi muito importante para alimentar as máquinas, para a energia das máquinas. Tinha outros tipos, mas os principais foram carvão e petróleo. Eles que alimentaram as máquinas a vapor e outros tipos de máquinas. Os burgueses na Inglaterra, eles se enriqueceram em um nível que eles nunca tinham se enriquecido antes. Eles se tornaram os burgueses mais ricos do mundo naquele momento. E agora, falando uns outros exemplos de máquinas que teve, que eu só citei a máquina de vapor, Um outro tipo de máquina que teve foi o trem. O trem todo mundo conhece, passa nos trilhos durante uma velocidade alta, carregando muita, mas muita matéria-prima, toneladas e toneladas, levando para grandes distâncias. Ou seja, levando muita coisa a grande distância numa velocidade boa. Isso foi um grande passo para a tecnologia. Agora falando um pouco sobre a última parte do trabalho, que é as consequências que a revolução trouxe. Crescimento desordenado da população, veio muito camponês para a cidade não tinha tanta casa e por isso teve esse crescimento desordenado. A poluição no mundo inteiro que aumentou muito com trens, carros, indústrias, máquina a vapor, com tudo isso. E ameaça até hoje o futuro na vida da Terra, causa problemas até hoje por causa disso.